Amém, irmãos, a paz do Senhor a todos. Sou o evangelista Hernani. Hoje me foi incumbida a responsabilidade e essa oportunidade maravilhosa de trazer a palavra do Senhor nesses 30 dias de campanha em que estamos aqui realizando. Glória a Deus pela vida da diaconisa Joana, pela vida do presbítero Inácio, pela vida de cada um dos irmãos do grupo. Amém? O nosso texto áureo está aqui em João capítulo 15, versículo 5, nessa campanha maravilhosa que Deus colocou no coração dos irmãos, e diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora a última parte que toma o tema da nossa campanha: porque sem mim nada podeis fazer. Glória ao Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, diante desse texto, vamos orar primeiramente para que Deus fale conosco, porque é um texto maravilhoso. Pai querido, bendito, Senhor glorioso, ó Pai, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, com essa palavra maravilhosa, que não fale nada de mim, mas tudo seja pelo teu Espírito Santo, que revela a tua vontade, teu querer, Pai amado, e o conhecimento que vem do Senhor. Fala conosco poderosamente, Pai, e repreende todo o mal, em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Amém. Irmãos, esse texto, a primeira coisa que nós temos que tomá-lo, que quando você pega o tema sem mim nada podeis fazer, nós precisamos primeiramente fazer algo interessante, que é o seguinte: entender o que esse texto não está dizendo. Porque quando você olha assim, o tema é sem mim nada podeis fazer, mas o que esse texto será que está dizendo? Então vamos primeiro porque ele não está dizendo. Número 1, o que esse texto não está dizendo? Ele não está dizendo que sem Deus o homem não tem nenhuma atitude. Porque parece, você olhando assim, sem mim nada podeis fazer. Então quer dizer, que sem Deus o homem não pode ter nenhuma atitude? Pode. Inclusive para perdição. Então ele pode ter atitude de salvação, na salvação do Senhor, e ele pode ter atitude da salvação. Então ele não está falando que você, sem Deus ele não vai fazer nada, ele vai ficar paradinho. Não, o texto não fala isso. Segundo, o que o texto não fala? Que nós devemos deixar de fazer tudo, deixar Deus fazer tudo e nós nada? É isso que o texto está falando? Que sem mim nada podeis fazer. Então quer dizer, nós devemos deixar de fazer tudo, né? Deixar Deus, ela faz tudo aí, Deus. Deus faz tudo aí, porque eu não vou fazer nada. Então sem mim nada podeis fazer. Então quando Deus está, é Ele que faz, e aí eu não faço nada, e quando Deus não está aí, o que eu vou fazer? Não, o texto também não está falando isso. Terceiro, o que esse texto não está falando? Ele não está falando que nós somos inúteis. Sem mim nada podeis fazer. Ele não está falando isso. Né? O texto não está falando que nós somos inúteis. Então, irmãos, o que esse texto está falando? Sem mim nada podeis fazer. O que esse texto está dizendo? Bom, primeira coisa, vamos entender o contexto. O contexto ali, Cristo está falando com quem? Com seus discípulos. Inclusive, João vai falar que são as últimas instruções. Vai tomar vários capítulos ali, 14 à frente. E nesses capítulos em que João se dedica a mostrar as últimas instruções, Cristo está falando com seus discípulos. Então, a primeira coisa no contexto se ele não está se dirigindo, se ele está se dirigindo aos seus discípulos, então ele está se dirigindo àqueles que o seguem. Então essa mensagem é para quem segue a Cristo. Primeira coisa no contexto. Essa mensagem não é para quem não é cristão. Então nós não podemos entender que essa palavra seja para um não cristão. Não. Essa mensagem remete a um cristão. Aquele que acredita em Cristo. Primeira coisa. Tá? Guarda essa informação. E o princípio aqui, ele é claro. Ele diz o seguinte: não tente, agora vamos entrar dentro do texto, que não é nenhum daqueles significados, nenhum daqueles sentidos. Então qual é o sentido? Ele está dizendo, não tente fazer a obra dele sem ele. É isso que o texto está falando. O texto, ele está mostrando, se dirigindo àqueles que seguem a Cristo. E dizendo para aqueles que seguem a Cristo: olha, não tente fazer a minha obra sem mim. Daqui a pouco vamos ter que parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque tem alguns que não estão entendendo isso. Então, esse sem mim, sem, o contrário é o com. Então é comigo, ele diria. Então, comigo vocês podem fazer. Com designa o quê?
companhia. Então quer dizer, se com Deus, com Cristo, você pode fazer. Sem Cristo, você não pode fazer. Agora, não confunda, ele disse comigo. Então, sem mim, o contrário é comigo. Então, com ele você pode fazer. O que significa o seguinte: ele não está falando para mim vocês podem fazer. Não. Ele está dizendo comigo vocês podem fazer. Porque o para indica destino. Se ele falasse para mim, então, qual é o destino do que eu estou fazendo? É para Deus. Mas você poderia fazer algo para Deus sem a presença dele. E tem muita gente que faz. Então nós temos que entender a essência do texto, que está dizendo o seguinte: é com ele que você vai fazer algo para ele. Você só faz algo para ele com a presença dele. Portanto, somente com essa presença é possível fazer algo para ele. Porque somente ele mesmo pode saber o que deve ser feito para ele. E quando ele nos instrui pela presença dele em nós, é que nós podemos agir. Então, irmão, se você realmente tem a presença de Cristo, você já não faz mais a sua vontade, mas a dele. E aí você entende o texto: sem mim nada podeis fazer. Quando você tem Cristo, a vontade que é feita não é mais sua. Porque se fosse a sua, é melhor, fica no mundo. Aqueles que estão no mundo fazem a sua vontade. A vontade do ser humano. Quando você vai para Cristo, a presença dele vem na sua vida e agora com ele você vai fazer para ele. Então você agora passa então a cumprir a vontade dele. Por isso, Gálatas 2:20 diz para nós: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então agora, você vai ver, você entende o texto, fala assim: gente, não, ele está avisando os seus discípulos, não tente fazer na minha obra, não tente fazer nada para mim, sem a minha presença. Busque a minha presença para fazer algo para mim. E eu não estou me referindo apenas à igreja, irmãos. Eu estou me referindo ao cotidiano, ao que você faz dentro da sua casa, ao que você faz no dia a dia no trabalho, o que você faz no dia a dia na relação com as pessoas na rua, numa ida a algum lugar. É isso. Tudo que você faz, a partir do momento que você tem a presença de Cristo, tudo que você faz é para Ele. Porque estão sendo anotados no livro da vida. Então você só pode fazer algo para Ele com Ele. E aí você vai entender que a existência nele, quando você existe nele, é isso que dá sentido à vida. Porque olha só o que Atos 17:28a. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então nós não vivemos mais para nós, não existimos mais em nós. Nós existimos nele, nós vivemos nele, nos movemos nele. Por isso que Romanos 11:36 vai falar: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, somente com a presença dele, em que o nosso eu é tirado, por isso João Batista vai falar em João 3:30, é necessário que eu diminua para que ele cresça, aí sim as coisas para Deus serão feitas. Por quê? Porque ele está comigo, porque ele está com você, e aí você passa a fazer o melhor para ele. Por isso você vai entender o texto melhor: sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer a obra dele sem a presença dele. E aí, irmão, é que você vai entender. Há uma passagem muito preciosa, já preguei sobre ela, ela é maravilhosa. Cada ser humano, ele pode ser frutífero para Deus ou para a perdição. E por quê? Porque nós somos vistos como árvores. Por isso que a Bíblia tantas vezes faz essa menção. Mas há uma passagem na Bíblia que é muito mais ampla, que é Marcos 8. Marcos 8, 22 e 25 vai falar que Jesus chegou a Betsaida, encontrou ali um cego e alguém rogou que ele lhe tocasse. E alguns interpretam esse texto que Deus foi a única passagem que Jesus teve que tocar 2 vezes alguém para curar, porque alguns até questionam: Jesus nem tinha tanto poder porque teve que tocar 2 vezes. Não. Quando ele cospe nos olhos daquele cego e impõe as mãos sobre ele, ele pergunta ao homem, né? Ele fala assim: o que você está vendo? Depois você procura lá em Marcos 8. Ele vai falar o seguinte:
Ele fala assim, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Aqui parece que esse cara tá meio alucinado. Alguém vai falar, esse cara tá com problema, Jesus tocou nele, ele não foi curado, não. Não. Sabe o que aconteceu? Quando Cristo tocou nele, parece que Jesus passou para ele, vamos dizer assim, parece que descalibrou e passou para ele como se fosse uma essência, como se ele por um momento pudesse ver como Cristo vê. E ali ele passa a falar assim, olha, eu estou vendo os homens, mas vejo como árvores que andam. E aí Jesus toca nele de novo, você vai ver lá de novo, impõe sobre ele as mãos, sobre os olhos dele, e aí ele volta restaurado e volta a ver claramente. Mas por um momento ele conseguiu ver o que Cristo vê. Então, como que Cristo nos vê? Ele vê como árvores. E se nós somos árvores, nós podemos dar fruto para o mal, nós podemos dar fruto para o bem. E aí você entende, sem mim nada podeis fazer. Porque quando você tem a presença dele, você é uma árvore frutífera para ele. Quando você não tem a presença dele, você é uma árvore frutífera para quem? Para o mal. Ah, irmão, mas eu só estou fazendo minha vontade. A sua vontade é má, a sua natureza é má. Então cada árvore, ser humano, mostra quem é por meio dos seus frutos. Sem mim nada podeis fazer. Mateus 7, 18 e 20, você lembra dessa passagem? Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. A árvore não é conhecida pela folha, pelo tronco, não. Ela é conhecida pelo fruto. Então nunca se confunda. Ah não, eu recebo o dom de Deus, Deus me usa na profecia. Não, isso aí é um mérito totalmente de Deus. Você não tem que se gabar de nada, nem ninguém deve se gabar de nada pelos dons que recebe Deus, porque é totalmente obra dele. O que nós vamos mostrar para Deus, se nós somos fiéis dele, é pelo fruto, como árvores que somos, como foi falado. Então, se nós somos árvores que andam, nós podemos dar frutos para o mal, fruto para o bem. Então, pelo fruto que nós damos, isso nós vamos mostrar. E aí, esse fruto pode ser para o mal ou para o bem. Por isso que Gálatas 19, até o 22, você lembra? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarismo e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então isso aqui são frutos maus, são obras da carne até, são chamados. Mas o fruto do Espírito ele continua no texto, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. As pessoas observam se você é cristão, se você tem esse fruto. Então, quando você se integra a Cristo, você passa a ser uma árvore frutífera. E aí, sem mim nada podeis fazer, não, mas com ele, igual você pode fazer. Fazer o quê? Um fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, gozo, longanimidade, indignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É assim que nós seremos conhecidos. Pela essência da presença dele, nós mostramos que árvores nós somos, pelo fruto que nós começamos a gerar. Então, se nós somos conhecidos pelo fruto, o fruto fica. A obra da carne, ela passa. O fruto, ele fica. Por quê? Porque ele está sendo anotado nos céus e ali ele fica sagrado. Porque nunca mais vai sair dali. As anotações estão lá. Agora, a obra da carne, ela passa. Por quê? Porque ela é lançada no fogo. Lançada no fogo, ela já se perde. Então, hoje você vai ver pessoas, mas, meu irmão, mas é possível, tem pessoas que não têm Jesus e têm atitudes corretas. Sim, irmão, quanto a isso eu não tenho dúvida. Mas não são frutos. Por quê? Ela faz para ela mesma, ela não faz para Cristo. Só é fruto se você faz com Cristo na sua vida e através de Cristo na sua vida, com Cristo na sua vida, você faça fazer para Ele. Então outras pessoas fazem, faz tudo correto, mas é para ele, para evitar uma confusão, para evitar um problema maior. Então ele pode fazer uma atitude correta. Quanto a isso não há problema. Então ele está em busca de uma certa vantagem, ou evitar problemas, quanto a isso não há problema. Mas o fruto que é dado por Deus é porque Cristo está na sua vida e agora no reino, todas as suas atitudes, seus frutos vão ser gerados para o reino. Não é mais para você, não é mais para o meio, não é mais para ninguém, é para ele. Então com ele agora você pode fazer. Mas sem ele você não pode fazer. Por isso, Gálatas 5, 16, 18. Um pouco antes fala: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então o espírito é quem te guia.
É ele que fala, não vá por aqui, vá por aqui. Não, agora você para, agora você vai, agora você fica quieto, agora você fala. Então ele vai te guiando. Então com ele você pode fazer. E aí, ó, por isso é que nós entendemos. Hoje há um entendimento assim, não, eu vou fazer tantas coisas. Tem gente que, uns cristãos que entendem assim, eu vou fazer tantas coisas, porque aí eu atraio o olhar de Deus, aí Deus vai vir em meu favor. Espera lá um pouquinho, irmão, essa concepção é totalmente errada. Por quê? Porque se há um esforço muito grande da parte de alguém para cumprir a palavra, é porque está faltando a presença do Senhor na vida dessa pessoa. Por quê? O que estão confundindo? Eles acham que de acordo com o que eles fazem, eles vão atrair a presença de Deus. Não é. Não é. Quando você tem a presença de Deus, é que você cumpre a palavra. E aí, ele é espontâneo. Então, quando vem a presença de Deus na sua vida, naturalmente você começa a fazer aquilo tudo. E às vezes a pessoa fala, puxa, você fez tal coisa, uma benção. Mas eu nem percebi. Da mesma forma que aquele que não tem Cristo, ele peca e nem percebe, porque o fruto dele é mau, ele como sendo uma árvore infrutífera ou de fruto mau, ele faz isso, nem percebe. Aquele que é de Cristo, que está com a presença do Espírito Santo, e a presença gera atitudes para ele. Ele não precisa fazer para atingir a presença já está nele, e quando ele faz, espontaneamente, naturalmente, ele está demonstrando a presença de Cristo. Então por isso que agora nós lembramos, desse que nós vimos, pelo fruto o conhecereis. Porque quando é gerado fruto, é porque a presença de Deus já estava em você. Então eu não preciso fazer para vir a presença de Deus. Não, a presença de Deus já estava e naturalmente tudo foi acontecendo. Com a presença dele, é que o seu bom testemunho não vai ser forçado, ele vai ser assim, tranquilamente, naturalmente. Por isso que Romanos 8,10 fala, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então você vai ver assim que o corpo já está morto por causa do pecado. Então você deixou ali, mas o Espírito está vivendo através de você pela justiça, demonstrando a essência dele na sua vida. Irmão, parece óbvio, mas muitos não estão agindo com ele, e sim para ele. E que há muita diferença. Tem muita gente que faz a obra do Senhor, mas não tem a presença. Você acredita num negócio desse? E acaba fazendo coisas para ele, sem ele. E aí você entende o texto. Sem mim nada podeis fazer. Para você fazer a obra dele, você precisa da presença dele. Você precisa estar com ele. Aí tem uma gente que faz automaticamente, aquela coisa religiosa às vezes, ou assim, tão fria. Mas é possível, irmão? É possível? Lembra de Mateus 7, 21 e 23? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Olha o fruto deles, vê se não parece coisa do céu, celestial, do Senhor. Né? Os camaradas profetizavam, expulsavam demônio, faziam maravilha. Aí você olha assim e fala, não, fruto? Não, fruto. Aí depois que eles falam assim, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Quer dizer o seguinte, aquilo ali não era fruto do Espírito. Eles estavam fazendo para ele, sem ele. Tá entendendo, irmão? Então, às vezes, é possível uma pessoa estar dentro da igreja, ela pega, ela canta, ela limpa a igreja, ela participa de tudo e tal, só tem um problema, ela não tem a presença de Deus. Então, nós não podemos fazer nada sem ele. A partir da presença dele, eu começo a trabalhar. E você vai ver que as coisas começam a fluir automaticamente. Não tente sair dessa presença. Agora no 7 de setembro nós tivemos, né? A gente fala, independência ou morte. Tem um grande pregador que falou, independência no reino dos céus, independência é morte. Porque quanto você mais independente de Deus você é, aí que você está morrendo. É como uma criança que se acha autossuficiente. Irmão, a queda é certa. Você precisa dele. Por isso que João 15, o versículo 4, antes do que nós lemos do texto base, ele fala o seguinte, está em mim e eu em vós. Ó a presença. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, tá vendo? Ó, eu não posso dar fruto de mim mesmo. Você não pode dar fruto de si mesmo. Se não estiver na videira, ou seja, não estiver na presença, não está ligado a ele. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Você não pode dar fruto sem ele. Mas quando você busca a presença, aí os frutos começam a fazer. Aí a obra você começa a fazer. Você começa a pregar, você começa a glorificar, começa a evangelizar, você começa a falar de Cristo naturalmente. Aquilo começa a se tornar rotina.
E até as nossas orações, quando a presença de Deus está em nós, o nosso falar com Deus, ele muda quando a presença dele conosco. Tiago 4,3, você lembra? Pedis e não recebeis. Ué, como assim? Eu estou orando e não recebo? Mas por quê? Porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Se eu tivesse a presença, o que aconteceria? Aí João 15,7. Um pouco depois do textual também que nós lemos. O que ele fala? Se vós estiverdes, se, hipótese, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E vos será feito. Quer dizer, quando a presença dele está em mim, as palavras dele, quando nós estamos nele, a palavra dele em nós, quer dizer, nós estamos num relacionamento íntimo de presença, aí eu oro, porque eu sou orientado para ele, para não ficar pedindo coisa absurda, como Tiago 4,3 está falando, ficar gastando com deleite, com vontade própria, porque eu não tinha presença, eu vou começar a pedir coisa absurda. Ah, me dá um carro, mas carro para quê? Ah, me dá um casamento, mas casamento para quê? Ah, senhor, me dá dinheiro, mas dinheiro para quê? Para gastar nos deleites? Mas quando eu estou na presença, eu posso pedir as mesmas coisas, mas aí Cristo olha no meu coração, olha no seu coração e vê que no trono do seu coração, no altar do seu coração, quem está é Ele. E Ele fala, ele vê que te dando dinheiro, casa, casamento, carro, não importa, não vai tirá-lo do altar do seu coração, do trono do seu coração, que Ele já está lá. E aí, quando você está nele, a sua oração vai saindo, você vai pedindo, aquilo vai acontecendo, porque a presença dele vai te guiando. Faz isso, filho. Aqui a vontade dele vai sendo demonstrada, e dentro da vontade dele você começa a orar e as coisas começam a acontecer, porque você ora no plano dele, não no seu. Não para gastar nos seus deleites. Não à toa, você vai ver que a igreja de Corinto, por exemplo, eu vou puxar aqui. Você lembra da igreja de Corinto? A igreja de Corinto, ela era composta por facções. Você lembra? Tinha um grupo ali que era de Paulo. Imagina uma igreja gigante. Aí vinha um grupo ali, sentava ali com um grupo de Paulo, que seguia só Paulo. Outro era de Apolo, outro era de Cefas, né, de Pedro, e outro era de Jesus. Pensa as facções. Quer dizer, a presença de Deus ali estava meio complicado. Por isso, em 1 Coríntios 3,1, ele fala: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Porque se tivesse a presença, não estava em facção. Porque a Bíblia fala muito bem da unidade em Efésios. Então veja que ali, como eles não tinham presença, falou: bom, não tem como falar com vocês como espirituais. Para mim, vocês estão como carnais e como meninos em Cristo. Não tem como falar. Ele puxa a orelha do povo para eles terem unidade, para ter unidade com a presença. E aí o que vai acontecer? É impossível que uma igreja avance, que a obra avance, porque isso é passo a passo, de cada irmão fazendo a sua parte. Né? Como o Leonardo Ravenhill, ele falava uma coisa muito bela: se cada cristão se comportasse como um verdadeiro cristão, um dia só nós ganhávamos Cristo rapidamente. Naquele dia nós já ganhávamos Cristo rapidamente. Então você vai ver que cada um ali começava a agir. Por quê? Porque não tinha presença. E ele fala assim: eu não tenho como falar com você porque vocês não são espirituais. Ou seja, não é espiritual porque não tem a presença. Eu estou falando como a carnais, como a meninos, ele fala. Então é impossível, irmão, que uma igreja avance, que ela progrida, que um cristão progrida, avance, quando cada um busca o seu interesse. Como estava acontecendo em Corinto, por exemplo. Se eles tivessem um objetivo comum, que é a presença de Deus, você vai ver que nada disso tinha. Essas contendas aqui não tinha. Então a igreja de Cristo, ela poderia ter crescido muito mais se quem cuidasse dele, cuidasse da obra dele, fosse o próprio Senhor usando as nossas vidas. Se o Senhor fosse o Senhor, fosse: Senhor, o que o Senhor quer? O que a gente tem que fazer? Onde nós devemos ir? Como que a gente tem que fazer? Então, se fosse Ele nos guiando, nós já tínhamos alcançado muito mais vidas, porque é Ele nos usando. E não nós buscando os nossos próprios interesses. Vou lá na igreja por causa disso, por causa daquilo, tudo, menos a presença de Deus. Então aí nós entendemos que esse crescimento só vem quando estamos em unidade, e a presença do Senhor em nós mostrando essa unidade, aí a obra vai, aí a sua vida vai, o seu testemunho vai, porque a presença dele está guiando tudo. Por isso, primeiro também em 1 Coríntios 3,7, ele vai falar o seguinte: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então tem um irmão que planta, tem outro irmão que rega, mas o que adianta se não tiver a presença de Deus, que é ela quem dá o crescimento? Imagina, você vai lá, planta uma semente de tomate, e o outro vai plantar um negócio, mas e aí o que adianta se o crescimento não acontece?
Então sem mim nada podeis fazer. É a presença dele ali que vai fazer com que as coisas vão acontecer. Aí vem a unidade, cada um trabalhando junto, um propósito comum, de almas serem alcançadas. Aí vai acontecendo. Portanto, já finalizando, nós não podemos esquecer dessa verdade, irmão. O avanço, o progresso da obra, da vida cristã, ela só vem quando é Ele mesmo quem faz. E faz como? Por meio de nossas vidas. Nossas vidas são instrumentos para a realização da sua vontade. A presença dele vem em nós e aí as coisas vão acontecendo, vão progredindo, vão acontecendo. Lembra de Mateus 10:1? O que ele faz com os 12 discípulos? E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Foi ele quem deu o poder. Eles não foram por eles mesmos. Não, é ele quem gera. Então, sem mim nada podeis fazer, mas com ele, aí nós podemos fazer. Então, irmãos, hoje, entendendo que nós somos árvores e precisamos dar frutos para o Senhor, busca a presença dele. Se a obra é dele, se nós somos dele também, só podemos fazer algo por ele, estando nele. Porque com ele, aí nós fazemos a vontade dele. Glória a Deus, amém. Vamos orar, finalizando. Pai querido e glorioso, Senhor amado, sem a sua presença, nada pode ser feito para ti, Senhor. Nosso testemunho, a obra do Senhor, a igreja, nada pode ser feito sem a sua presença. Por isso pedimos, Pai, que a tua preciosa presença seja na vida de cada um de nós, tirando o que é necessário ser tirado, nos limpando, nos convencendo do erro e mudando, nos moldando como vasos em tuas mãos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fique com Deus. Deus abençoe sua vida. Amém.